Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a você grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nós temos o nosso cupom aqui para você que é Godoy1x, que garante bônus em dobro. Então é aquilo, você deposita 100, retorna 200, deposita 200, retorna 400, deposita 500, retorna 1.000, até R$1.500 de bônus com o nosso cupom. Está retornando nessa semana o Campeonato Brasileiro e a gente já tem a rodada, além do amistoso, né, de Brasil e Senegal, São Paulo e Atlético Paranaense, Cruzeiro e Fortaleza, Santos e Corinthians, Fluminense e Atlético Mineiro e Bahia e Palmeiras, isso na quarta-feira, para você aproveitar com o nosso cupom Godoy1x. O link está na descrição do vídeo, você faz o download, faz o seu depósito e aproveite nessa rodada de quarta-feira o nosso cupom Godoy1x. Galera, vamos trazer um vídeo para vocês falando um pouco sobre, como o Flamengo tem sofrido os gols, de que forma o Flamengo tem sofrido os gols, e olha, eu acho que acaba surpreendendo, hein? Acaba surpreendendo o resultado, porque aquilo que o Jorge Sampaoli tem tanto falado, desde que praticamente ele chegou ao Flamengo, e ele fala nas coletivas, ele fala em entrevistas, que ele tinha um certo temor, o que ele teme, o que ele diz que tem trabalhado muito para que o Flamengo não sofra, a gente tem visto o resultado. Então o resultado ele acaba surpreendendo dessa nossa pesquisa que eu vou compartilhar aqui com vocês. Antes, o Vidal está representando, né, a sua seleção, ele está lá no Chile, ele acabou dando ali uma entrevista e falando um pouquinho sobre o atual momento dele. Falando aqui, sendo bem sincero com vocês, bem desconectados da realidade, né? Um papo ali meio que de vendedor, de quem não está acompanhando o Campeonato Brasileiro, os jogos dele pelo Campeonato Brasileiro, pode até comprar esse discurso, mas quem acompanha vê que é bem desassociado. Abre aspas, dizer que eu estou em um mau momento me incomoda muito. O professor Eduardo Berizzo, o técnico, né, da seleção chilena, sabe a minha qualidade e o jogador que sou. Agora não estou jogando no Flamengo, mas posso jogar em qualquer parte do mundo. Então, bom, vamos seguindo aqui? Vamos falar então sobre de que forma o Flamengo sofre os seus gols. Pois bem, galera, o Flamengo tem 16 jogos sob o comando do Jorge Sampaoli. Nesses 16 jogos, o Flamengo sofreu 16 gols. Então o Flamengo tem uma média de 1 gol, né, por partida, que vai sofrendo. William, como é que é a carreira do Jorge Sampaoli? Rapidamente eu trago aqui para vocês essa tabelinha que a gente pegou lá no Transfer Market, que a gente vê que esses números, lá no cantinho do gráfico, Flamengo 1, Sevilha 1.23, Marseille 1.17, então é a média dele, né, de gols sofridos nesse trabalho. Então desde a Universidade do Chile até o trabalho atual do Flamengo, então o Flamengo com 1. A gente observa aqui, o Santos é o que tem a menor média, 0.85, e o que tem a maior média é aqui, ó, 1.40 na seleção da Argentina, né? Apesar de ter sido poucos jogos ali, só num jogo ele tomou 4, né? Nas oitavas da França, das oitavas de final da Copa contra a França. Mas a gente vê aqui, ó. Então, essa aqui é a média, então esse 1 do Flamengo tá ali mais ou menos dentro da média. E de que forma o Flamengo sofre gol? E aí que é muito importante. Esses 16 gols, a gente passou pelos 16 gols, tô aqui com a minha colinha, inclusive, aqui, e a gente vai passar por eles, a gente acaba passando por eles, e a gente divide de que forma? Todas as fases defensivas do futebol, que são bola parada defensiva, transição defensiva, que é muito o que o Jorge Sampaoli tem falado. Toda hora a gente escuta o Jorge Sampaoli, tem que trabalhar o aspecto da transição defensiva, inclusive no vídeo que a gente trouxe, vou deixar aqui para você que não acompanhou, nós falamos sobre a entrevista que ele deu à Flá TV, né, ao jornalista lá, o Jorge, ao Duda, ele também cita a questão da transição defensiva, ele faz um parâmetro, inclusive, ao Manchester City, né, na hora de atacar com 6, com 7, aí na transição defensiva, enfim. Falamos sobre isso, ele fala muito sobre transição defensiva e organização defensiva, que teoricamente é a parte que o time está ali esperando, ele está, né, organizado ali, esperando ser atacado. Então é a fase da organização defensiva. Então, diante dessas três fases, o resultado eu acredito que vai acabar surpreendendo a grande maioria dos torcedores. Que vamos lá, de bola parada, o Flamengo sofreu 5 gols de bola parada. E por que há esse asterisco? Porque diante desses 5 gols que o Flamengo sofreu 2 pênaltis e 1 de falta. Evidentemente, pênalti é bola parada, né? Evidentemente. Mas então, o número já fica ali um tanto que maquiado. De escanteios, que aí tem aquele cruzamento, né? Acabam sendo 2 escanteios que o Flamengo deu mole ali, que acabou sofrendo gol. Fora isso, então, os outros 3 foram 2 de pênalti e 1 de falta. Transição defensiva, né? Então vamos lá. A transição defensiva, ela tá caracterizada porque tem uma grande também confusão diante, né, da terminologia. Quando você
acaba de perder a bola no campo de ataque, você vai iniciar, né, a sua progressão, você está se projetando ao ataque, você perde a bola e inicia aquela transição. Você tem que se reorganizar, você muitas vezes não consegue estar reorganizado, não consegue, e aí o time vai lá e consegue ter uma finalização, você vai lá e sofre o gol. É no período da transição, que aí é antes de entrar na organização defensiva. O time ainda não está organizado, tá? Pois bem, é esse problema que o Sampaoli, né, tem sempre alertado, tem sempre falado. Curiosamente, o Flamengo não sofreu nenhum gol de transição defensiva. Zero. O Flamengo não sofreu nenhum gol de contra-ataque. O Flamengo não sofreu nenhum gol quando não estava... É aquilo, não estou esperando. E agora? Vamos se organizar? O Flamengo não sofreu nenhum desses. Tem um lado bom e o lado ruim. O lado bom é que o Flamengo que vai atacar mais o adversário, o Flamengo que vai ser mais propositivo, teoricamente, ele fica mais em vulnerabilidade no período de transição. Mostra, então, que o Flamengo está conseguindo encaixar a sua transição. Como é feito o encaixe da transição defensiva do Flamengo? É apostando, o Jorge Sampaoli trabalha assim, trabalhou assim diante de todos os clubes que ele esteve à frente, até mesmo das seleções, o Chile, a seleção argentina, apostar na velocidade. Inclusive abre um gancho, né, daquele vídeo que a gente trouxe sobre o Wesley, o porquê que a gente tem a informação. Isso é informação, não é achismo. Ele gosta do Wesley porque ele vê que ele tem essa recuperação na velocidade, no jogador com velocidade, então ele já ocupa a última linha, já consegue recompor, por isso que ele tem gostado. A gente já fez um vídeo, inclusive, trazendo esse bastidor pra você. Então, nenhum. Por um lado, muito positivo. Por um outro, preocupa ter sofrido 11 de organização defensiva. Preocupa, mas com parênteses que a gente vai abrir um pouquinho mais à frente. O que acontece é o seguinte, o Flamengo então está sofrendo muitos gols, ou melhor dizendo, sofreu muitos gols, estando preparado, né? Então foram 11 de 16, muita coisa. Contudo, olhando, né, jogo a jogo, gol a gol, dentro desses 11 da organização defensiva, eu não vou aqui esconder a vocês. Vocês vão lembrar que tem essa bizarrice, né? Contra o Will Blaze, que aí é jogador virando o rosto, jogador não disputa a bola, jogador com pé frouxo, jogador de joelho, dentro da área, numa fase diferente do Flamengo, né? Então foi lá sofrer um gol desse, o time tá organizado, né? Com a exceção do gol do Ayrton no último, né? Que foi ali em cima do Ayrton Lucas, do Racing, uma bola muito bem trabalhada, um chute muito bem dado pelo Matias Rojas. O time ali tá organizado. Isso é organização defensiva. O time já está organizado, organização em aspas, né? O Racing começou pelo lado esquerdo, foi pelo lado direito, teve uma muito bonita finalização ali do Matias Rojas no Maracanã. O Flamengo venceu por 2-1 nesse jogo. Com a exceção disso, muitos desses gols que acabam, né, inflando esses números, eram erros bizarros individuais. Principalmente no início do trabalho. O Flamengo, apesar de hoje ter 16 gols, sofrer 16 gols em 16 jogos, ter essa média de 1, nos últimos 8 jogos, o Flamengo sofreu apenas 4 gols. O que reduz pela metade a média, já, né, 0,5. E a gente analisando os gols, principalmente no início, onde é um time desordenado, desorganizado, moralmente ruim, e jogadores individualmente cometendo erros bizarros, inflou esses números e tem lances toscos. Cobrança de lateral. Você, torcedor rubro-negro, tem acompanhado o Flamengo, ou tem acompanhado aqui também o nosso canal, enfim, vai lembrar. O Flamengo estava tomando gol de cobrança de lateral, onde o time está, teoricamente, organizado. E aí, contra o Internacional, foi explícito. Foram 2 gols que o time está esperando na organização defensiva, esperando uma cobrança de lateral do adversário. O Flamengo estava sofrendo gols assim. O Inter cobrava o lateral e sofreu. E teve uma sequência. O Botafogo, o gol que o Tiquinho faz, inicia com uma jogada de lateral no campo de defesa, onde, teoricamente, o jogador está apertado. Aí, na ocasião, o Tietê saiu por vários jogadores, então havia muitos erros que aí, logicamente, traz esse histórico, que obviamente é fato, estão nos números. Mas se a gente olhar, então, nos últimos 8 jogos, a metade desse trabalho, e aí diante desses últimos 8 jogos, que é um Flamengo moralmente melhor, que a gente vê que a fase está melhor, que os jogadores estão hesitando menos, onde, consequentemente, tem acontecido menos erros grosseiros, que eram erros grosseiros, partindo pelo sistema defensivo, Santos falhando, querendo pegar a trajetória da bola, desvia no Vitor Roque, gol do Atlético Paranaense, tudo isso está ali, tudo estão nos números. Agora, o cenário mais recente já é um cenário com menos erros e a gente vê nitidamente onde a organização defensiva está melhor. Exceto no último jogo contra o Grêmio, que o Grêmio teve muitas oportunidades próximo ali à meia-lua no primeiro tempo ainda, onde nitidamente o Pulgar estava um pouco mais sobrecarregado, pois mudou a estrutura ali do Flamengo, que teve bastante oportunidade, depois foi mais ali próximo ao final do jogo, mas também tem muitas oportunidades. Diante disso, o Flamengo tem visto que a organização defensiva tem se ajustado
e com isso o número, a média tem baixado bastante. Então, curiosidade para você, nenhum gol de transição defensiva, nenhum gol de contra-ataque o Flamengo tem sofrido, que é uma das preocupações, sem dúvida nenhuma, do Jorge Sampaoli. Beleza, galera? Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, de acompanhar aqui o nosso canal, apertando aí um inscrever-se. Tamo junto, um grande abraço a todos, se cuidem e tchau, tchau!